acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto... Guarizo, imagine a cena. Você chega na sua casa, aquele dia puxado, cansado, Sim. Toma o seu banho, vai deitar na cama e aí de repente ouve ali um barulho estranho que não é o som da furadeira ali da obra, não é o vizinho arrastando móvel. Não é música. Não é música, é outro tipo aí de som ambiente que pode tirar o sono, viu, de muitos vizinhos. Olha só, em São José, na Grande Florianópolis, um síndico resolveu decretar o que já foi apelidado aí nas redes sociais como toque de recolher do amor. Pois é, proibindo relações sexuais depois das 10 da noite no condomínio. Claro que uma decisão aí inusitada, né? Muitos memes aí, risadas, debates sobre isso. Mas também tem uma discussão séria. Não, é séria, né? É séria. Direito do sossego aí, convivência, né? Entre condomínios, dá pra proibir uma coisa dessa? Direito à inveja. Enfim. Pois é, é um debate que vai longe. A gente vai conversar agora aqui com o Márcio Espímpolo, advogado, falando conosco ao vivo aqui toda terça no Condomínio Legal. Doutor, muito boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Thalia, boa tarde, Marco, boa tarde a todos os nossos ouvintes do CBN. Barulho tem de todo tipo no condomínio, viu? Pois é, doutor, e aí como é que faz, né? Tem que respeitar ao mesmo tempo ali o direito do vizinho descansar, o direito do vizinho ter sua intimidade. É um debate aí acalorado, mas falando do caso, né, doutor, isso pode ser feito, né, legal, um síndico proibir atividades sexuais após as 10, isso é de fato legal, doutor? Não, Tayla, respondendo de forma direta aqui, não é possível, isso não existe uma proibição desse tipo, não só sobre isso, mas sobre qualquer outra proibição. O condomínio pode lançar a mão ali de aplicar as regras previstas no regimento interno do condomínio para barulhos de forma genérica, não um barulho específico aí nesse caso, né? Então, mesmo nesse caso que, segundo os relatos aí, 18 reclamações de vizinhos, né, pelos gemidos aí também, por barulhos de cama batendo na parede, conversas até altas horas da madrugada. Então, ele não pode fazer uma proibição específica, direta sobre isso. O síndico não poderia ter, digamos, baixado uma lei dentro do condomínio e para todo mundo, né? Não é só para aquela unidade, todo mundo estaria proibido aí de ter relações sexuais após as 22 horas. Então, são algumas coisas que a gente vê aí que a gente acha que já viu de tudo, né, nessa área da advocacia condominial, mas sempre aparece alguma, viu? Ô Márcio, a gente ri aqui, claro que o assunto é sério. A semana passada, por exemplo, nós falamos de animais aqui. Não dá para impedir um cachorro de latir depois das 10 da noite, né? Não tem como segurar, ou um bebê de chorar. Aí, nesse caso, além de ter isso que você acabou de explicar, né, que a pessoa perde a liberdade dentro da própria casa, mas agora vou pegar na parte que você fala das 18 reclamações, né? Isso aí o número de reclamações, ele pode fazer com que algo seja proibido? Não, então, nós temos que diferenciar, isso nós vamos falar durante todo o tempo, todas as nossas colunas aqui, para os moradores entenderem, porque às vezes é difícil de se entender realmente o alcance do problema chamado barulho, que é o número 1 de conflitos dos condomínios, em todos os condomínios do Brasil e do mundo, na verdade, né? Nesse caso, eu não sei exatamente se as 18 reclamações vieram só do vizinho de baixo ou do de cima, do lado, não sei. Ah, sim, é um número, mas não que são 18 pessoas diferentes. Isso, exato. Se for reclamação de um vizinho só, por exemplo, o vizinho de baixo ali que não aguenta mais aquela situação, ele é o mais atingido, certamente, com cama batendo na parede, enfim, os gritos ali, tudo barulho de modo geral. Se for só entre esse vizinho de baixo e o de cima, o problema não é do condomínio, não é do síndico. O problema é entre unidades. No Código Civil, só para deixar muito claro, nós temos 2 artigos. Um no capítulo do direito de vizinhança, que se aplica, por exemplo, para quem mora em casas de rua. E também no capítulo do condomínio edilício, que fala sobre sossego. Lá no 1277 fala sobre sossego, mas entre vizinhos, e no condomínio também fala sobre sossego, mas já aí na coletividade. Nesse caso, se foi mais de um vizinho que reclamou,
é problema do condomínio. Aplica-se o capítulo do condomínio do Código Civil. Já se for uma unidade só que estiver sofrendo com esse barulho, ela vai ter que procurar resolver individualmente com esse vizinho, sem ter que chamar aí, né, sem ser obrigado a chamar o síndico, porque o síndico ele cuida da coletividade, ele não cuida de casos isolados entre unidades aí, seja barulho, seja vazamento, seja latido de cachorro, seja som alto, que estiver incomodando apenas um morador, o condomínio não é responsável, por isso aí talvez o erro também grave do síndico nesse sentido. Doutor, então não dá para colocar aí o toque de recolher do amor, né, como o pessoal está chamando essa proibição, mas tem outras formas de tratar esse caso, né? Qual que seria a melhor aí nessa situação em que há mais de uma reclamação do mesmo vizinho, né, no caso? Primeiro, né, vamos entender que, é óbvio, cada caso é um caso, tem a sua especificidade, pode ser que ali realmente o barulho estava incomodando muito mais gente, mas o síndico foi levar o caso para a Assembleia, isso não pode. Ele tem que pegar o regimento interno do condomínio e verificar qual é, naquele condomínio, as atitudes que ele deve tomar. E antes de mais nada, hoje em dia, cargo de síndico exige uma capacitação e habilidades muito acima de um síndico que começou lá nos anos 80, 70, que era apenas alguém que trocava boletos ali. Então, é preciso que o síndico tenha, por exemplo, ideias e técnicas de mediação, de mediar conflitos. Mesmo que o problema imediato não seja do condomínio, isso pode se espalhar, porque nós temos casos, esse não foi um, mas nós temos casos, notícias aí, de até morte dentro de condomínio em razão de barulhos. Então, o síndico pode prevenir. E a prevenção é diálogo aberto, chama a pessoa para conversar num momento que não está ali naquele ambiente quente, né? Podemos dizer assim, e no outro dia chama lá o casal, as pessoas para conversarem, para tentar resolver. Então, esse o diálogo me parece sempre que é a melhor solução inicial. Depois, sim, advertência, caso não resolva, e até as multas previstas no regimento interno daquele condomínio. Bom, quando eu falo de formas preventivas, seria mesmo na base do diálogo, né? Porque, como você já explicou, Márcio, é totalmente descabido fazer uma proibição dessa, e aí para a pessoa não incomodar o vizinho, teria que ser na base da conversa mesmo. Essa é a melhor, né? Bom senso é a prevenção. Isso, exato. Bom senso, prevenção, isso é muito importante. E um outro ingrediente muito importante em condomínio, vamos sempre falar disso aqui também nas nossas colunas, além do bom senso, tolerância. Eu vou morar num condomínio, eu tenho que entender que a partir daquele momento eu tenho que vigiar as minhas ações, os meus barulhos, e também eu vou ter que tolerar um pouquinho mais o que às vezes eu não estava acostumado de barulhos que eu não tinha na minha vida, agora eu vou ter que tolerar um pouco esses barulhos. Não todos, mas um pouco deles, sim. E, doutor, tem que ter o bom senso ali do síndico na hora de resolver também, ao invés de proibir, mas também do morador incomodado, né? Eu relato essa situação porque eu moro em apartamento e já vi reclamações desse tipo no grupo do condomínio, e aí acaba expondo o vizinho, fica aquela curiosidade, mas qual que é o apartamento, qual que é o bloco, né, em que isso está acontecendo. Então, isso também não é bacana para os moradores aí incomodados, tem o jeito certo também de resolver. Eu até complemento, viu, Márcio? Quando eu mudei no apartamento que eu tô agora, a vizinha reclamou do barulho da mudança, né? Que bate estaca, essas coisas. 2 dias depois, derrubei uma chave no chão, ela reclamou depois também com o porteiro. Aí, por acaso, eu a encontrei, a gente ficou amigo depois. Foi na base da conversa, não precisou de síndico, né? Olha aí, esse é o caminho. Porque, veja, às vezes você vai para um condomínio e não sabe quem são seus vizinhos, principalmente quando é novo o condomínio. Tem um vizinho de cima que às vezes tem crianças que gosta de ficar brincando durante o dia, ou até tarde da noite, aquelas bolinhas para lá e para cá, brinquedo jogado, barulho de internet, de som, enfim, de patinha de cachorro, né, que a gente falou a semana passada. Sim. Então, tudo isso, quando você está num ambiente de silêncio, vai incomodar um pouco mais. Então, é preciso que a gente tenha essa tolerância e, como você disse aí, eu consegui resolver lá numa conversa, num outro ambiente descontraído, falando sobre o caso, que às vezes a pessoa não sabe nem o que você está fazendo ali, a sua atividade, né? E às vezes, olha só,
às vezes o problema nem é do vizinho que você está achando que é. Pode ser 2, 3 para cima do dele. Pois é. Eu não tenho problema no meu condomínio. Eu já achei que fosse do vizinho de cima, e o problema, na verdade, era 3 acima do meu. Para você ter uma ideia como pode ser. O barulho engana. O nosso ouvinte aqui, deixa eu pegar o nome dele, o Jaime, ele diz que já foi síndico, mas diz aqui, quando o problema é com 2 unidades, primeiro deve se resolver entre ambas as partes, se não houver acordo ou cumprimento, o síndico pode e deve intervir. Mas de que maneira deveria intervir? Já que você está provando para a gente por A mais B aqui que esse decreto desse síndico foi um absurdo, né? Não, o vizinho, o síndico, ele não é obrigado, digamos assim, a intervir. Ele pode tentar fazer uma mediação entre as unidades. Isso ele pode, até deve, como nós dissemos, para que isso não se alastre para o condomínio todo e o problema fique maior. Mas a obrigação de resolver o problema é do vizinho que está sendo incomodado ali, que estão tirando o sossego dele. Ele precisa fazer provas, inclusive, desses barulhos, se ele quiser resolver, por exemplo, na justiça, uma questão dessa que é muito comum também no judiciário. Bom, tá certo, só vou terminar. O Cristiano, vira piada isso, porque essa decisão desse síndico é bastante, como é que a gente pode dizer, Taila? Pitoresca, né? Ele diz que para acabar com esse problema aí lá da Grande Florianópolis, é só morar casados com no mínimo 15 anos juntos, aí a regra funciona. Bom, com essa eu me despeço aqui do Dr. Márcio Espímpolo, advogado, participando com a gente, falando sobre barulhos em condomínios e outros mais inusitados também, né, doutor? Esse. Muito obrigada, viu, doutor? Ótima semana, até terça que vem. Igualmente a vocês, uma ótima semana. Um abraço, Márcio. Agora 3h27. Será que tem como a moça gritar?